Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! Tudo inicia com a história de um herói que, assim como os outros, destrói tudo que causa sofrimento e busca curador daqueles que precisam ser salvos. Porém, todo herói aguarda um fim prematuro, seja através da traição de alguém que ele confiava ou caindo em uma armadilha do inimigo. Certa vez, um desses heróis era tão poderoso que as pessoas evitavam ele por medo, mas ainda assim ele continuou salvando quem precisava, ao custo do seu próprio coração. Quando o mundo foi salvo, à beira da morte, ele orou aos deuses para conceder um desejo na sua próxima reencarnação. Em seguida, um garoto chamado Allen acorda com seu irmão gritando o nome dele, porque o pai dele está chamando. Esse irmão despreza Allen por ser um preguiçoso, que não merece o conforto que tem, e gostaria que seu pai fosse mais rígido com esse comportamento do irmão mais velho, mas acredita que hoje é o dia em que tudo isso vai mudar. Então Allen chega na sala do trono, onde seu pai menciona que o garoto nasceu na família ducal de Westfeld há 15 anos, e mesmo assim nunca saiu do nível 1. E o pior de tudo é que na cerimônia de bênção realizada no outro dia, Allen não recebeu nenhum dom, mesmo que toda criança desse mundo receba um dom dos deuses como presente. Por esse motivo, o pai do Allen enxerga ele como um fracasso que envergonha o nome da família, sendo ele o herdeiro da família Westfeld, então expulsa o filho de casa. Do lado de fora dos portões, Allen comemora por estar livre de um duque tão insuportável, depois de ter reencarnado. Agora ele poderia seguir seu próprio caminho e buscar a paz interior que tanto queria na sua vida passada. Para isso, o garoto vaga para as terras fronteiriças no leste de Westfeld, onde espera uma vida sossegada e longe de problemas, ao contrário da sua encarnação anterior, onde as pessoas tinham medo dele. A caminho do seu destino, ele encontra um bom lugar para descansar antes de seguir sua jornada, porém enxerga ao longe uma cavaleira chamada Beatrice, que enfrenta sozinha alguns cachorros de pedra. Ela despedaçava as feras, mas logo elas se regeneravam, deixando sua companheira Liz em perigo. Beatrice pede para sua amiga fugir, porém Liz não quer ir embora e deixar a cavaleira sozinha com essas feras. Observando a cena, Allen reconhece a primeira princesa do reino de Adoastela, Lice Adoastela, e se pergunta o que uma princesa estaria fazendo num lugar como aquele. Então, somos levados até uma lembrança onde Lice escuta os convidados de uma cerimônia debochando do Allen, o herdeiro da casa ducal de Adoastela, chamando ele de covarde, e que com certeza Craig tá arrasado por ter perdido a esposa e ficar só com esse filho fracassado. Liz esbraveja contra os homens, dizendo que Allen é um garoto muito decente. Diante dessa memória, o garoto pensa que poderia evitar o mal acontecer para aquela garota que tanto defendeu ele. Nesse instante, Beatrice sofre um duro golpe e cai no chão, deixando a princesa indefesa. Então, Allen dispara em grande velocidade na direção do perigo, onde Liz já tinha aceitado a morte, e acha estranho que tudo que vem à mente dela nesse momento é Allen. Por isso, ela chama pelo nome do garoto antes de ser atacada pelos cães, e no mesmo instante, o rapaz tinha salvado a princesa a tempo, perguntando para ela se por acaso alguém chamou pelo nome dele. Liz quer saber como que Allen foi parar ali naquele momento, mas o garoto tá ocupado lidando com as outras feras que ainda são uma ameaça. Portanto, ele investe contra elas e usa seus olhos divinos, identificando os núcleos que são os pontos fracos dos seus inimigos. Focando nisso, Allen invoca a habilidade Fim do Mundo e Desabrochar de 100 Flores para lançar várias espadas para cima dos alvos. Com isso, a ameaça tinha sido derrotada, porém Beatrice ainda corria risco de vida. Allen reconhece Beatrice de tempos antigos e promete curar os ferimentos dela, então usa uma técnica do paradoxo paralelo para apagar completamente as feridas da guerreira, inclusive recuperando a armadura dela. Diante de tanto poder, Lizzie pergunta como o amigo chegou nesse nível, e ele tenta esconder o fato de que herdou de uma vida passada, enquanto Beatrice supõe que é um dom de um nível que a própria igreja desconhece. Como a princesa comprou essa ideia, na hora o rapaz confirma que é isso mesmo, se livrando dessa por enquanto. Em seguida, ele pergunta o motivo da princesa estar num lugar como esse, e ela conta que recebeu uma revelação divina há alguns dias. Não era nenhuma informação precisa, mas o dom da princesa dizia que ela poderia evitar um mau presságio se prestasse atenção nas palavras ditas. Através dessa revelação, as duas foram guiadas até a Vila Clun, na fronteira, porém elas foram atacadas no caminho. Segundo Beatrice, se não fosse Allen, talvez as duas teriam sido mortas. Então a princesa devolve a pergunta e também quer saber o que o Allen tá fazendo ali, mas o garoto prefere conversar numa carruagem logo atrás deles. Lisa comenta que ela tá quebrada, porém Allen reconstrói a carroça usando mais uma magia de luz curativa do paradoxo paralelo. Logo, com Beatrice nas rédeas do cavalo, Allen conta que foi expulso da família Westfeld e que também pretende ir para as fronteiras desse domínio. Ele pergunta se a princesa permite que isso aconteça, já que um servo com as habilidades dele seria de muita utilidade para o treino. Beatrice comenta que obviamente ele precisaria ser devolvido, pensando nos interesses da coroa, porém a princesa Alice decide colocar seu amigo à frente do reino, embora isso torne ela inadequada para a realeza. Com a chegada da noite, os três chegam até um vilarejo onde tudo tá vazio e quieto
demais, e Allen não sente nem a presença de monstros nos arredores. Beatrice ressalta que a equipe não foi atacada depois que Allen se juntou ao grupo, e o garoto acha que isso se deve ao fato de que talvez os monstros tenham medo de alguma coisa e estão evitando a aldeia. Porém, um pouco mais à frente, eles encontram os aldeões reunidos em frente a uma estrutura de onde uma garota foi expulsa por um homem. Lizzie reconhece essa garota como a Luz, que foi enviada para ela como sinal, e seu nome é Akira. Por outro lado, Akira não faz ideia de quem é a garota que tá falando, por isso a princesa se apresenta, porém ofendida por não ter sido reconhecida, já que mostrou o palácio inteiro pra garota e ainda almoçou com ela. Além quer saber que papo é esse de Luz, então Beatriz explica que isso vem de um dom chamado Valente, tão raro que só é dado para uma pessoa a cada geração, e concede o poder de 1000 guerreiros ao portador. Nessa geração atual, a heroína que porta esse dom mais forte é a Akira Kazaragi, e a revelação que a Lizzie recebeu foi: torne-se um guia pra luz e elimine a escuridão. Logo, o grupo se reúne para matar a fome, e Akira revela que estava viajando sem destino, até encontrar perto dessa aldeia uma criança que disse que quase foi dada como sacrifício ao dragão que se instalou nas montanhas. Por isso, Akira foi saber dos detalhes com o chefe da aldeia, porém o homem disse para ela não se meter. Diante disso, Allen acha que eles fazem isso para receber proteção do dragão, porque numa vila pequena como essa, ataques de monstros são questão de vida ou morte, e isso explicaria a ausência normal de monstros nessa região. Akira concorda com a suposição do garoto, e logo conta que mandou a garota que foi oferecida a se esconder numa caverna perto dali, até tudo se resolver. De toda forma, como já encheu o bucho e não tem nada de interessante nesse lugar, Akira resolve matar o dragão de uma vez, e convoca aqueles que quiserem acompanhar ela. Além considera a possibilidade dos moradores não desejarem se livrar do dragão, e que matar ele poderia causar um conflito, mas Akira prometeu ajudar a criança, e é isso que ela vai fazer. Após a partida da heroína, Lizzie e Beatrice decidem se juntar a ela, e por fim Allen faz o mesmo, porque não quer desfrutar de paz e tranquilidade na fronteira enquanto suas amigas estão em perigo. Logo em frente à montanha onde o dragão vive, Akira reúne o grupo para criar uma estratégia. Ela vai até o pico pela estrada principal, enquanto o resto vai dar a volta por trás para cercar a criatura. Allen questiona se não seria melhor ele ir na frente, ao invés de Akira, porém a heroína recusa o pedido, porque sente que aquele garoto é o tipo que resolve tudo sozinho. Allen minimiza e diz que está sendo superestimado, mas Akira insiste que o rapaz não é uma pessoa qualquer, o que deixa todos olhando para ele como um ponto de interrogação. Por fim, Akira revela que pretende trocar uns socos com o garoto, mas só depois de derrotar o dragão. Então parte na frente, seguindo sua estratégia e apressa o resto do povo, ou então vai arrebentar a fera sozinha. Com todos cientes de seus papéis, o trio escala as costas da montanha, e Allen tá preocupado com a princesa, mas ela garante que sabe uma coisa ou outra de autodefesa. Já Beatrice acha curioso os Westfelds, que se orgulham do poderio militar, não terem descoberto um dragão nas suas fronteiras. Por sua vez, Allen acredita que sua antiga família e esse dragão tenham algum tipo de ligação, e por isso não houve nenhum tipo de conflito entre eles. E ele vai além, comentando que talvez a Vila Clum tenha sido construída justamente com o propósito de oferecer sacrifícios. Com isso, Beatrice concorda que manter um acordo com o dragão manteria a fronteira segura, mas Allen crê que isso é só uma consequência dessa relação, e que o real propósito disso tudo é bem pior que isso. Nessa hora, o dragão percebe a presença de Akira e ataca a heroína, que revida invocando o soberano do relâmpago. Ela acredita que isso vai dar conta do recado, porém o dragão sai ileso e debocha da humana, questionando se isso é alguma brincadeira. Como resposta pela arrogância da criatura, Akira decide não pegar leve nesse embate, mas o dragão ressalta que pessoas inocentes podem ser vítimas desse fogo cruzado, enquanto vira a cabeça para a pequena garota que foi oferecida como sacrifício. Akira pergunta como é possível o dragão ter achado essa criança, e ele responde que deixou ela fugir de propósito, afinal, sua intenção nunca foi devorar os humanos, mas sim ter o prazer de ver o desespero estampados em suas caras, porque a vida de um dragão é longa demais para não matar o tempo com atividades tão interessantes. Portanto, ele soltou a oferenda só para ver o que ia acontecer depois. Então, perante essa insolência, Akira se enche de ódio e ataca o dragão com o golpe final do relâmpago azul celeste da destruição. Convicta que derrubou o inimigo, ela se vira até ver o monstro intacto, e ironizando ainda mais a fraqueza da heroína. Logo ele golpeia com força a garota e afirma ser ridículo alguém tão inútil se chamar de herói. Imobilizada, Akira percebe que existe um abismo de poder entre os dois, enquanto o dragão enche sua boca de fogo. Porém, quando ele ia despejar o golpe final, Allen surge e arranca uma das asas dele. Allen se coloca na frente da Akira para proteger ela e provoca o dragão, mencionando a prepotência que ele mostrou até agora. Então a fera avança com raiva para cima dos humanos. Allen pede para Alice cuidar da heroína e para Beatrice pegar a criança, e logo invoca uma habilidade do fim do mundo chamada Espada do Demônio Assassino, causando enorme dano no inimigo. A criatura pergunta como pode ser ferida por um mero humano, com uma lâmina cega, já que é o Rei Dragão Vermelho, o ser vivo mais próximo de um deus. Allen reconhece que esse monstro tá em um patamar absurdo, mas observando a luta entre ele
ele e Akira acredita que pode vencer com sua técnica do fim do mundo. Porém, o dragão joga sujo e usa o resto do grupo indefeso como escudo. No entanto, Lise motiva Allen a fazer o que deve ser feito, e nesse instante ele lembra que perdeu a capacidade de encarar as pessoas desde que começou a ser chamado de fracassado, mas viu que Lise desperta uma estranha coragem dentro dele. Por isso, ele investe contra o dragão, que decide acabar com todos de uma vez. Porém, o misterioso guerreiro utiliza a luz, habilidade suprema do fim do mundo, e ao penetrar a couraça da criatura, o brilho intenso da arma faz a escuridão do céu se dissipar junto do rei dragão vermelho, e as escamas dele caíam do céu como numa chuva de pétalas. Logo depois, Akira desperta e abraça a criança que prometeu salvar, enquanto Allen reflete que salvar uma princesa e ajudar um herói a matar um dragão não era o tipo de vida sossegada que ele queria. Mas quando Lise estende a mão pro garoto, ele percebe que um pequeno desvio no caminho não faz mal. No dia seguinte, Allen acorda no susto e pede desculpas por ter apagado por muito tempo, mas Lise tranquiliza o garoto. Afinal, a luta contra o rei dragão vermelho com certeza foi muito exaustiva. Então Allen pergunta onde estão as outras, e a princesa aponta pro meio do campo, onde Akira e Beatrice se enfrentam num duelo de treinamento. Em seguida, Lise aproveita para se justificar sobre a sua capacidade em curar as pessoas que demonstrou mais cedo. Porém, Allen comenta que ouviu histórias sobre uma santa milagreira que cura qualquer doença ou ferimento na porta de lares em necessidade, e se diz surpreso por ser a princesa. De toda forma, para ele, mesmo sendo uma princesa ou santa milagreira, Lise continua sendo apenas ela. Dito isso, um clima de afeto cresce entre os dois, porém Akira grita pro Allen treinar com elas e estraga o momento a sós. Algum tempo depois, os aventureiros se despedem da Akira e da pequena menina resgatada. Eles convidaram a heroína para acompanhar a jornada, porém ela não se dá muito bem com carruagens, por isso sempre prefere caminhar. Lise pergunta se Akira tem certeza que vai ficar com a criança, e ela responde que as duas já se apegaram, e afinal de contas, a família dela não existe mais, e devolver ela para a mesma vila não é uma boa ideia. Diante disso, a pequena se alegra com essa oportunidade de seguir sua vida, enquanto Akira pede desculpas ao Allen pela espada quebrada, porque ela que deveria ter matado aquele dragão, ao invés de deixar tudo nas mãos do garoto. Por isso, Akira se sente uma negação e pretende entregar a espada sagrada para alguém que seja digno dela, que nesse caso é o Allen. Humildemente, Allen responde que só foi capaz de vencer com a ajuda da Akira, e que pra garotinha do lado dela, a Akira é o único herói que importa por ali. Sendo assim, as duas se despedem e seguem seu rumo sem o resto da equipe. No fim da tarde, no palácio da família Westfeld, o pai do Allen informa a um homem misterioso de terno que o rei dragão vermelho foi derrotado, ao tentar atrair a heroína para uma emboscada. O homem de terno supõe que ela tenha tido a ajuda da santa, então o Duque percebe que o buraco é mais embaixo. O irmão mais novo do Allen esbraveja pela morte do dragão, lamentando que os cães de barro não foram capazes de acabar com a princesa, por isso promete enviar uma alcateia inteira da próxima vez para não correr o risco de fracassar de novo. Porém, o Duque lembra que a morte do dragão causou uma limitação de material, portanto eles não podem desperdiçar formas de vida mágica. O garoto acha que essa economia vai fazer a princesa escapar, mas o Duque garante que enquanto os alvos estiverem dentro das terras de Westfeld, chances de pegar ela não vão faltar. Porém, mais importante que isso, o Duque quer saber se aquele alvo foi achado, e o sujeito desconhecido responde que não é preciso ter pressa, porque em breve ele vai entregar a cabeça pro nobre. Com a partida do Homem de Terno, o Duque se alegra com a oportunidade de sepultar essas marionetes irritantes dos deuses e vingar a família Westfeld. Enquanto isso, na carruagem, Allen pergunta sobre uma amiga de Lise, que é ferreira, e ela explica que essa ferreira mora numa cidade não muito longe dali, chamada de Granholm. Lise adoraria pedir para sua amiga fabricar uma nova espada pro Allen. Ele, por sua vez, fica surpreso de ter cidades na fronteira, enquanto Beatrice afirma que essa amiga delas é uma boa profissional, apesar de não existirem muitas elfas ferreiras. Em seguida, Lise pede desculpas ao Allen por sua revelação ter colocado ele nessa situação toda, e pretende dar a espada como recompensa. Allen aceita o presente, mas pergunta se a princesa não deveria voltar para a capital, então ela explica que já avisou seu pai, além de estar com Beatrice. Ao anoitecer, o grupo prepara um acompanhamento para dormir e Beatrice se oferece para acender uma fogueira, porém Allen usa seu poder para criar fogo para todos, deixando a guerreira de queixo caído. Lise tá morrendo de sono e acaba caindo no colo do amigo, e Beatrice provoca dizendo que eles estão noivos, então não tem nenhum problema nisso, mas Lise faz questão de lembrar que eles não são mais noivos e que não quer dormir no colo do garoto. Apesar do discurso, ela acaba dormindo no ombro do Allen, que percebe que esse é o primeiro momento de tranquilidade desde que chegou nesse mundo, e lembra que também era uma noite de lua linda da primeira vez que encontrou Lise. Naquele dia, ela encontrou Allen numa varanda e se apresentou para ele, puxando assunto sobre a beleza da noite. Além disso, ela revela que conta com o garoto dali pra frente, afinal de contas, eles estão noivos, e Allen fica confuso com essa novidade. Na manhã seguinte, eles chegam em Granholm, um lugar tão animado que nem parecia ser fronteiriço. Segundo Allen, Beatrice explica que viajantes e errantes passam muito por esse tipo de cidade exatamente por estar na fronteira.
fronteira. Logo todos chegam na casa da ferreira, porém parece que a elfa não tá em casa. Além vê que a porta tá destrancada, então as garotas entram e gritam pelo nome da sua amiga Noelle, enquanto Allen admira a perfeição da manufatura daquelas armas lá dentro. Nesse instante, Lizzie dá um grito ao ver Noelle desacordada no chão, mas Beatrice avisa que é só o sono pesado de sempre da elfa. Com isso, a santa cura a amiga, e a guarda-costas conta que a Noelle não come, não bebe e nem dorme quando começa a fazer uma arma, e por isso apaga por exaustão. A princesa já pediu para ela pegar mais leve com o trabalho, porém ela nunca escutou. Nessa hora, Ferreira acorda e vê seus amigos que não via há tanto tempo, mas quer saber quem é esse cara ali do lado. Então ele é apresentado como Allen, um dos guardas da Alice, que pede pra elfa construir uma espada pra ele. Entretanto, Noelle tem pedidos demais na fila, por isso não tem tempo pra isso. Alice fica frustrada e Beatrice entende o lado da ferreira, que resmunga que esse homem já possui uma espada. Allen mostra que a arma tá quebrada e a elfa sente vergonha de alguém tão desengonçado querer empunhar uma arma fabricada por ela. Porém, ao pegar a espada, ela nota que ela foi usada até o limite pra quebrar desse jeito, e isso intriga a ferreira ao ponto dela mudar de ideia e aceitar fabricar outra lâmina pro guerreiro. Ela pergunta se Allen quer uma espada que supere a espada sagrada, simplesmente a arma mais poderosa que ela poderia produzir. Afinal, somente poucas pessoas são capazes de empunhar um equipamento desse nível, e Noelle acredita que Allen é uma dessas pessoas. Dito isso, o garoto não tem motivos para recusar, portanto a ferreira já se prepara para começar os trabalhos ao empurrar todas as visitas para fora. Sozinha dentro de casa, a elfa se lembra da Vanessa, uma ferreira que ela admirava muito na sua infância, e logo promete produzir uma arma que vai superar a espada sagrada. Enquanto ir embora, Alice espera que Noelle não exagere demais no trabalho, e Allen sugere que o grupo procure uma pousada para ficar enquanto esperam a espada ficar pronta. Ali perto, uma mulher se revela e pretende relatar o que tá vendo. Logo ela conta para um homem de terno que a santa foi vista junto da guarda-costas e outro guerreiro, e o homem fica surpreso porque achava que a princesa só estaria acompanhada da Beatrice, então planeja investigar o caso. Enquanto isso, numa pousada próxima, Allen pergunta o que eles vão fazer durante esses dias, e Beatrice recomenda que ele faça o que sempre quis, ficar de boa e sem se preocupar. Porém, Alice dá a ideia dele procurar a guilda dos aventureiros para vender os itens que o dragão dropou, e Allen acha essa uma boa ideia para pagar as despesas do hotel. Com isso decidido, as garotas decidem dar uma volta pela cidade na ausência do Allen. Com a saída do garoto, Beatrice questiona se as duas sozinhas realmente vão dar conta desse assunto, porém Alice prefere não envolver o Allen nisso. Pouco tempo depois, o guerreiro encontra a guilda e mostra as escamas de dragão que loteou, e a recepcionista fica impressionada por ter um item tão raro desses em cima do balcão. Sem saber o que fazer, ela pega algumas e corre para falar com o gerente, deixando Allen para trás de mãos vazias. Nessa hora, o Homem de Terno aproveita o momento para abordar Allen e pedir os detalhes sobre essas escamas de dragão que o garoto carrega. Vendo sua falta de educação, o homem tira o chapéu e se apresenta devidamente como Horace, além da sua amiga Milena, uma amazona rara de se encontrar por essas terras. Horace explica que não se cansa de ouvir as histórias dos aventureiros, por isso quer saber se Allen conseguiu essas escamas de dragão sozinho. Por sua vez, o garoto comenta que teve a ajuda da heroína, e Horace cresce o olho com essa conversa. Porém, a atendente retorna nesse momento, afirmando ter avaliado o valor das escamas. Allen olha de volta para o homem misterioso, porém ele tinha sumido junto da sua companheira. Do lado de fora, Horace comenta com Milene que não imaginava que um homem que acompanha a princesa é só um inútil sem dom, mas a amazona sente alguma coisa naquele jovem que incomoda muito ela, apesar do Horace achar que ele não é um problema. Dias depois, o trio retorna até a ferreira Noelle, na esperança da espada estar pronta, porém mais uma vez ela estava apagada no chão. Depois de ser curada, Noelle aponta para a arma mais poderosa que poderia fabricar, e ao empunhar a lâmina, Allen tem certeza que é uma ótima espada. Noelle quer testar a arma de uma vez, mas Alice avisa que não vai ficar curando a elfa o tempo inteiro. Ainda assim, a ferreira escolhe acompanhar o garoto, porque só observando a espada ela vai saber se precisa fazer alguns ajustes. Allen nota o perfeccionismo da garota e pergunta por que ela decidiu ser ferreira. Ela questiona se é estranho uma elfa com essa profissão, e Allen acredita que sim, por causa das características do dom dessa raça, e por isso anões geralmente são mais aptos a isso. Então Noelle revela que foi criada por uma anã, e que não sabe onde nasceu e nem quem são seus pais, mas só se lembra de estar num lugar desconhecido, vagando sem rumo, até ser resgatada pela Vanessa. Vanessa era persistente, desajeitada e teimosa. Ela nunca quis ensinar Noelle a fazer uma espada, porém ainda assim foi uma mestra importante para elfa. Mas ao invés de terminar a história, Noelle diz que não importa e sai dali correndo para não se expor de forma tão pessoal. Então Horace aproveita a deixa para aparecer mais uma vez, comentando que adoraria ouvir mais histórias assim que eles retornarem para a cidade. Além nota que existe alguma coisa estranha nesse homem e nessa amazona, mas antes de evoluir a conversa, Noelle apressa o garoto para seguir com o teste da espada. A elfa observa Horace e pensa ser alguém que ela conhece, mas logo desiste da ideia. Ao se afastar, o Homem de Terno comenta como
Milene que provavelmente aquele garoto não andou bisbilhotando sobre eles, então pede pra Amazona ficar de olho no alien para que ele não descubra o segredo. Voltando ao guerreiro, ele testa a espada sagrada e depois de derrotar algumas criaturas com ela, ele fica satisfeito com a lâmina. Então Noelle pede a arma emprestada e revela seu dom, uma habilidade de enxergar condições invisíveis aos olhos normais nesse tipo de arma. Então, analisando o ângulo, a velocidade e a posição impecável com que Allen empunha a espada, ela tem certeza que sua visão sobre ele estava correta, como sendo o usuário ideal da espada sagrada. Ainda assim, ela acha interessante ver como o garoto se sai contra o monstro mais forte, portanto chama ele para seguir o caminho mais adiante. Se enfiando cada vez mais nas profundezas da floresta, eles chegam até um lugar onde Noelle jura que sempre teve muitos monstros, mas como tá vazio, ela supõe que eles estejam com medo da presença do alien. Porém, o garoto tem certeza que não é medo dele, mas sim de outra coisa ali perto. Então, ele dispara uma magia que dissipa a névoa, revelando um enorme lobo que deixa Noelle apavorada, lembrando que foi essa criatura que engoliu a Vanessa. Diante disso, ela gagueja de medo até pedir pro alien usar a espada sagrada e acabar com a fera selvagem. Nesse momento, voltamos ao passado da Noelle, onde ela tenta chamar a atenção da Vanessa, que tá muito focada no trabalho. A elfa insiste em dizer que tá com fome, o que visivelmente irrita a Vanessa, então a Anã fecha a cara para fazer a jovem desistir. No entanto, horas tinham se passado e a ferreira ainda tava com a mão na massa, e Noelle já tinha se virado comendo qualquer coisa que tivesse achado. Então, a elfa se aproxima e pergunta como a mulher usa todas essas ferramentas tão diferentes, mas ela se mantém em silêncio. Irritada por estar sendo ignorada, Noelle apronta a malcriação e levanta uma espada enorme com as mãos, porém se desequilibra e cai no chão, derrubando várias coisas que estavam na estante ao lado. Mesmo diante disso, Noelle não tinha ganhado a atenção que queria, então resolve baixar a bola e sentar de novo perto da Anã. Noelle pergunta qual é a graça de ficar batendo com o martelo numa espada o dia inteiro, ainda mais para depois passar mal por ficar dias sem comer e beber nada. Então, vendo que não ia conseguir o que quer a essa distância, a pequena se aproxima da Vanessa enquanto repete várias vezes que ela é burra por não saber nem falar, mas nem assim sua tática funciona. No dia seguinte, Noelle dormia em qualquer canto da casa enquanto as batidas do martelo não paravam nem por um minuto, até que de repente Vanessa interrompe seu trabalho. Orgulhosa da espada que produziu, Vanessa ergue ela com um sorriso no rosto, ao passo que Noelle observa a cena com curiosidade. Depois disso, voltamos ao momento atual, onde Noelle insiste pro alien matar a fera, porém ele diz que não tem motivos para isso, já que o lobo só tá dormindo no seu canto, longe dos humanos. Por fim, ele afirma que não deseja assumir a vingança da elfa, então Noelle pega a espada do garoto para fazer justiça com as próprias mãos. Entretanto, o alien aconselha ela a não fazer isso, porque essa criatura, o Fenrir, tem uma barreira que anula qualquer ataque abaixo de um determinado nível. Essa espada, por exemplo, não faria um arranhão nesse monstro, e ele afirma que Noelle sabe disso, já que ela ainda não conseguiu criar uma arma mais forte que a espada sagrada. Dito isso, Allen se retira e deixa a decisão nas mãos da elfa. Logo ao voltar para a hospedagem, o guerreiro avisa o restante do grupo sobre a fera gigante na região fronteiriça. Ele acredita que alguém trouxe aquele Fenrir para esse território, porque o animal estava encoberto por algum tipo de magia, e Allen tem um palpite sobre o motivo. Aliás, antes ele pergunta se Lice e Beatrice disseram o que vieram fazer de verdade, então as garotas notam que não tem como esconder nada desse rapaz. Por isso Lice explica que há cerca de 3 meses atrás, o famoso general Cyril, um dos mais fortes do reino, foi assassinado. Ninguém sabe o motivo disso, mas o agressor levou a cabeça do general com ele. Muitos dons foram usados para tentar descobrir o motivo, mas até hoje não se sabe a razão. As suspeitas são de que o Algoz é um demônio, porque esses seres usam de magias desconhecidas pelos humanos, mas como demônios não são conhecidos por matar humanos e se importar com política, talvez ele esteja sob as ordens de outra pessoa. Por tudo isso, Lice e Beatrice estavam procurando pistas desse caso nessa cidade, e após pensar um pouco, Allen acredita que tem um suspeito. Enquanto isso, na fronteira, Milene se questiona sobre quem conseguiu desfazer a camuflagem do Fenrir, porque não é algo simples de se fazer. Por isso, ela acredita que está lidando com um inimigo mais poderoso do que Horace imagina. Ao voltar ao seu chefe para relatar sua missão, ele avisa que em breve fará sua jogada, porque seu tempo nessa cidade acabou. Por isso, Milene deve trazer a cabeça da elfa e da santa. Como a garota pareceu assustada com o pedido, Horace questiona como uma temida amazona pode ser tão sensível assim, e quando a coleira mágica de subordinação aparece na garota, o homem deixa claro que não vai aceitar um não como resposta. Enquanto isso, Noelle está fabricando novas armas, e se lembra de quando Allen disse que dependendo de como a espada dele for refinada, talvez um dia possa machucar até um Fenrir. Noelle pede pro garoto contar tudo o que sabe sobre isso, e ao concordar, Allen pede pra elfa não ser imprudente com o que ele vai ensinar. Persistente com seu objetivo, Noelle tem certeza que um dia vai poder superar a espada sagrada, porém seu cansaço já tinha chegado ao ponto de fazer ela cair no sono mais uma vez. Então o pesadelo do momento em que o Fenrir atacou sua casa acontece, e Noelle tá
está presa nos escombros que caíram do teto. Vanessa tenta lutar contra o Fenrir, enquanto Horácio admite que ela é uma grande ferreira, mas que isso é um problema para ele, porque ele não deseja que alguém seja capaz de produzir novas armas superiores às espadas sagradas. Nessa hora, Vanessa avança contra o lobo, porém um escudo mágico que ele possuía acaba despedaçando sua espada, deixando ela entregue à criatura. Depois de acabar com a Vanessa, o Fenrir corre na direção da elfa, mas Akira surge na hora e joga um raio contra o monstro. Como a magia não surtiu efeito nele, a heroína avança e corta ele com sua espada, obrigando Horácio a recuar junto da fera. Com a fuga dos inimigos, Noelle vai até o corpo da sua mestra para lamentar sua perda. Akira tenta convencer ela a tratar seus ferimentos, porém Noelle questiona por que a heroína tinha uma espada capaz de ferir o lobo, mas Vanessa não. Logo a jovem elfa abraça a arma que sua mestra demorou tanto para fazer e chora copiosamente diante do seu corpo. Ao amanhecer, Noelle acorda se sentindo estranhamente leve, e ao escutar um barulho lá fora, ela acha que é Alice, porém era Allen, vendo se a ferreira realmente não estava exagerando muito no trabalho como tinha prometido. Então, depois de um longo trabalho, a ferreira termina mais uma espada e volta com ela para a floresta onde o Fenrir estava da última vez, pedindo perdão ao Allen por estar usando a espada dele. Após uma longa caminhada, Noelle chega até seu arquirrival e ergue a lâmina para perfurar a fera, porém ela escuta o som da espada e golpeia a elfa antes. Após Noelle se levantar com dificuldade, Horácio surge e acha impressionante que a garota não tenha ficado incapacitada com a patada de um Fenrir. Por fim, ele revela que estava à procura da elfa, Noelle Leonhardt. A elfa pergunta se o homem vai matar ela assim como fez com Vanessa, e ao escutar esse nome, Horácio coça o queixo e lembra que realmente essa elfa parecia familiar, porque era ela quem estava com a ferreira anã. Por causa disso, Horácio acredita que mestre e aprendiz serem mortas por Fenrir é um capricho do destino, porém Noelle tenta impedir que isso se concretize, mas quando ela investe contra o lobo, ele salta por cima dela e acerta suas costas com a pata traseira. Com isso, Horácio deseja perguntar uma última coisa antes da elfa ser devorada. Ele quer saber se ela serviria a ele, porque um talento extraordinário como o dela seria desperdiçado no estômago do Fenrir. Esse talento é a visão Graham, os olhos da fada soberana. Existem apenas 5 dons inatos conhecidos nesse mundo, e esse é um deles. De toda forma, Horácio promete recompensar a ferreira, assim como faz até hoje com sua amazona subordinada, porque depois que Horácio destruiu a terra natal dela, levou a garota embora para servir ele. Diante disso, Noelle responde que prefere morrer do que servir a esse homem. Então ele lamenta a decisão errada da garota e ordena que o lobo gigante acabe com ela de uma vez, mas antes do golpe final, Allen surge e salva a vida da amiga. Vendo a capacidade do jovem, Horácio confessa que subestimou os talentos dele, mas ao mesmo tempo acredita ter sido inocente da parte do jovem a abandonar seu posto principal para chegar ali, porque caso algo aconteça com a princesa, será difícil chegar a tempo de resgatar ela. Por falar nisso, Milene já estava dentro do quarto da Alice e da Beatrice, porém, ao se aproximar da cama da princesa Alice, era apenas um colchão amarrado. Na verdade, as duas já estavam preparadas para esse encontro e esperavam escondidas a chegada da Amazona. Voltando ao Allen, ele ironiza a arrogância do inimigo, porém em nenhum momento ele tem pensado que Milena seria descoberta. Ao saber como ela opera, o garoto colocou uma barreira que anula a invisibilidade ao redor da Alice. Allen foi alvo tantas vezes desse tipo de plano na vida passada que já tá mais que acostumado. Horácio acha graça pelo garoto ter falado sobre sua suposta vida passada, e ele sabe que mesmo com Milena exposta, não quer dizer que Beatrice consiga derrotar ela. No quarto da pousada, as duas guerreiras se enfrentam pela vida da princesa, mas quando Beatrice ia avançar com tudo pra cima da oponente, Alice pede pra ela parar imediatamente. Com isso, a Amazona aproveita a distração da inimiga e acerta ela com seu cotovelo, deixando ela inconsciente. Com isso, o caminho estava liberado pra Milena acabar com a princesa, mas ao invés de terminar o trabalho, a Amazona hesitou até que Beatrice consegue salvar sua amiga a tempo. Observando a luta de longe, Allen vê que as duas não vão precisar de ajuda, e informa a Horácio que a tentativa de execução dele não deu certo. Ainda assim, Horácio acredita estar no controle da situação, uma vez que Fenrir não pode ser ferido sem uma espada sagrada. Portanto, ele ordena que o lobo destrua o moleque insolente, e a imponência da fera faz Noelle resgatar visões antigas do seu trauma e gritar pelo Allen. Mas o guerreiro consegue abrir um rombo no corpo do monstro sem maiores problemas, fazendo Horácio fugir no mesmo momento diante de uma força tão grande. Logo Allen estava carregando Noelle de volta para casa, aproveitando que a elfa apagou depois que ele curou ela. Além do mais, ela passou a noite forjando, então o sono era esperado. Nesse instante, Alice aparece correndo na direção do seu amigo para ver como ele tá. Felizmente, todos estão bem, mas a Noelle não fica feliz quando acorda e vê que o Allen estava carregando ela sem sua permissão. No dia seguinte, eles avaliam que Milene já foi liberada do dom de subordinação do Horácio, por isso ela deve conseguir falar livremente. Beatrice acha melhor levar ela para um julgamento oficial na capital, porém Alice acredita que essa garota não é má, por isso quer arranjar um jeito mais pacífico de resolver a situação. A guarda-costas lembra que a Amazona tentou matar a princesa, mas ela responde que não era a intenção
atenção dessa garota. De toda forma, Alice acredita que Milene tem alguém do seu povo esperando ela, mas a Amazona explica que queimaram a terra natal dela e que ela não tem mais nada, ninguém, nem pra onde ir. Nesse instante, Noelle se recorda de quando foi resgatado pela Vanessa, e depois de perguntar o nome dela, a ferreira Nan avisa que vai levar a elfa pra sua casa. Logo, num momento de empatia, a elfa ferreira corta as amarras da Amazona e liberta ela, além de convidar a garota pra morar na sua casa. Beatriz argumenta que essa mulher pode atacar Alice a qualquer momento, porém Noelle acredita que não, e caso aconteça isso, a Milene vai levar um esporro bem dado. Com isso, a Amazona se emociona com o apoio que recebeu dessa pessoa estranha e começa a chorar. Beatriz acha que foi muito dura com a garota, mas ela só tá chorando de alegria. Sendo assim, Allen percebe que o problema de hoje tá resolvido. Então, no meio da noite, ele retorna sozinho à floresta e lança uma poderosa magia. Nesse meio tempo, Horace tá bem longe do protagonista, certo de que escapou da morte. Ainda assim, ele se pergunta quem é aquele moleque com aquela capacidade incrível. E por falar nele, Allen tinha jogado uma magia na coordenada exata onde o velho tava. Então o feitiço atropela o homem e abre uma fenda pelo caminho. Após isso, uma criatura assombrosa se aproxima do homem calmamente. Nessa hora, Allen chega para perguntar algumas coisas que precisava saber, porém parece que alguém chegou antes. Então essa criatura retorna pro conde de Westfeld e avisa que eliminou o Horace para evitar que as informações vazassem. Segundo o Duque, esse era o mínimo a ser feito, já que a culpa é exatamente dos demônios. Seu filho vai além, dizendo que os demônios botaram tanta banca para no final não terem matado a santa nem a elfa. Portanto, parece que eles não são tão bons quanto dizem. Com isso, o demônio expressa sua insatisfação, assustando o garoto, e logo ele afirma que vai lidar com a princesa e a elfa. O conde anuncia que vai cuidar do herói do arcebispo, porém seu filho pede para ficar com o arcebispo, afinal, ele não é fracassado como seu irmão e pode dar conta disso facilmente. Na cena seguinte, somos levados até o momento da infância de Alice, onde ela era escoltada em sua carruagem por um caminho extremamente perigoso. De repente, a carruagem balança com força, fazendo o tio da garota segurar ela para evitar que ela se machuque. Do lado de fora, os outros soldados gritam que monstros estão atacando, então o cavaleiro protetor pede para a garota ficar lá dentro, enquanto ele sai para se juntar aos aliados na batalha. Pro desespero da princesa, os guerreiros estavam levando a pior contra as criaturas aladas, e uma delas consegue chegar até a carruagem dela, mas o tio dela consegue evitar que o pior acontecesse. Porém, o monstro reage ao golpe levado e fere gravemente o cavaleiro, que é levado para os ares pelo monstro, mas consegue fincar a espada nele e acaba caindo num precipício junto ao seu algoz. Voltando ao presente, os heróis caminham pela pacífica vila de onde pararam sua investigação, até que questionam alguns homens que montavam uma estrutura se por acaso vai ter algum festival por ali. Um dos trabalhadores responde que vai acontecer o Festival dos Espíritos, onde eles recebem os espíritos dos seus ancestrais, o que acontece uma vez por ano. Como os forasteiros pareciam assustados, outro homem explica que é um costume específico dessa vila, e que não passa de um evento animado em que eles se vestem de espíritos e dançam. Então, Alice pergunta se algum deles viu uma pessoa usando armadura prateada por ali, mas ninguém sabe do que se trata, e Beatriz começa a aceitar que era só um rumor. Estranhamente, nem a guilda local tem nenhuma informação, e o grupo parece andar em círculos nessa investigação infrutífera. No entanto, Noelle comenta sobre um cliente aventureiro que falou sobre um fantasma que vive em uma vila, e que possivelmente é da família real. Cheio de ódio pela opressão sofrida na sua família, esse fantasma veste uma armadura prateada suja de sangue e caminha entre os túmulos pela noite. Enquanto falava, a elfa queria botar medo nos companheiros, e Beatriz cai na pilha ao tomar um susto com a queda de uma espada. As amigas tiram onda disso, mas a guarda-costas jura de pé junto que não tem medo de fantasma. Por fim, eles resolvem voltar a investigar a vila, e Allen considera que se for um demônio responsável, para ele esse papo de espírito seria como reviver os mortos. Sendo assim, Beatriz mostra ter pavor mais uma vez, e as garotas voltam a implicar com medo dela. Dessa vez, como Noelle falou sobre os túmulos, a equipe retoma sua investigação a partir do cemitério, enquanto Beatriz não consegue segurar o nervosismo nesse ambiente obscuro. Nesse instante, ela é surpreendida por um cara que eles viram ontem, mas dessa vez ele tá com uma aparência bizarra. Ainda assim, esse homem leva o grupo até a casa do líder da vila, porque segundo ele, é quem mais vai saber sobre o que se passa nessas redondezas. Allen questiona o que o homem estava fazendo no cemitério, e ele responde que estava caminhando por lá e encontrou o grupo por coincidência, para logo depois partir. Pouco depois, dentro da casa, o líder diz que esse é um lugar tranquilo, e ele mesmo nunca escutou boatos sobre espíritos e afins. Em seguida, ele oferece sua casa para todos passarem a noite, porque o festival começa amanhã e eles poderiam acompanhar. Allen aceita a oferta de pronto e o homem vai preparar as camas. Após se deitar, Alice sonha com seu tio num belo jardim do palácio, vestindo sua típica armadura e capa. Porém, a garota chama o tio de pai e ele corrige a pequena mais uma vez, apesar dela gostar da ideia de ter dois pais. O cavaleiro só tinha passado para dar um beijo na sobrinha, porque vai passar muito tempo fora numa expedição, mas ele promete voltar assim que puder. Alice duvida que ele esteja dizendo a verdade, então o homem ensina a criança que acreditar nas pessoas
pessoas é o que nos faz criar conexões e nos torna humanos. Ao acordar do sonho, Lizzie ouve alguma coisa lá fora, então vai pra janela ver o que é, e vê seu tio caminhando pra longe da casa. Lizzie corre atrás do tio até o meio do cemitério, até que mortos-vivos se desenterram e cercam a princesa. No entanto, tudo não passava de mais um sonho, e como a garota tava gritando, Allen foi dar uma olhada nela. Em alguns segundos, Lizzie recupera o fôlego e dá um abraço forte no amigo, que acolhe a garota de volta. No dia seguinte, enquanto o sol se punha, o Festival dos Espíritos finalmente começa, e Beatrice não esconde que achou essa celebração meio bizarra, porque tratar os mortos assim na nação dela é um grande tabu. Allen sugere que a Cavaleira Real exerça sua autoridade para acabar com a festa, mas a guerreira medrosa argumenta que ninguém se machucou ainda. Conforme o tempo passava, tudo parecia estar dentro do normal, porém Allen não consegue deixar de pensar que essa vila tem alguma coisa de errado. De repente, o Homem Macabro retorna, e aconselha que os estrangeiros aproveitem a estadia para dançarem também. E Lizzie bota a pilha pro Allen levar a Beatrice. Ao analisar a situação com seu olho especial, Allen aceita a proposta e sai na frente, com a guarda-costas logo atrás. Quando ficou sozinha, Lizzie vê uma estranha fumaça roxa pairando pelo ar, e alguém chamando pelo seu nome. Quando percebeu, seu tio estava no meio da multidão de residentes que celebravam, então ela decide ir atrás dele mais uma vez. Quando finalmente alcança o homem nas profundezas de uma floresta sombria, Lissa leva uma bronca do tio por estar num lugar perigoso como esse sozinha, mas Lissa argumenta que tá junto do seu pai, e durante todo esse tempo ela ficava se perguntando por onde ele andava. Depois que ele caiu, uma enorme busca foi realizada, mas seu corpo jamais foi encontrado, e isso fez a princesa acreditar que o cavaleiro ainda estava vivo. Então ela pergunta o que ele andou fazendo esse tempo todo, e o tio responde que odiava a família real e se escondeu para poder se vingar, porque o irmão dele, pai da Alice, tá tentando matar ele. A princesa não entende o motivo, então o cavaleiro explica que o rei sempre teve em busca de dons naturais, como o poder de aniquilar dragões, criar armas inigualáveis, duplicar a força de soldados e trazer glória à nação, a capacidade de identificar qualquer dom, e por último, o poder de Santa da Alice. Cada um desses poderes é capaz de destruir o reino, e os portadores de tais habilidades são chamados de marionetes dos deuses. Alice comenta o quão isso é absurdo, e seu tio concorda, mas alerta que o rei pensa de outra forma. Na cabeça do rei, os portadores dos dons naturais são rebeldes que vieram trazer a destruição em nome dos deuses, por isso ele resolveu matar todos, e o tio da Alice quer salvar ela. Por sua vez, mesmo que seja verdade, Alice gostaria de tentar resolver toda a situação na base da conversa, porque uma vez seu tio disse que o mais importante é sempre confiar nas pessoas. Sendo assim, o homem concorda que falou isso, mas logo vê que não tem outra opção a não ser matar Alice na violência, então saca a espada contra ela. Mas quando ia acabar com a vida da sobrinha, Allen evita a tempo. O cavaleiro reconhece o garoto como o fracassado que era noivo da Alice, mas Allen não veio pra bater papo, ele quer logo o Alfred de volta, por isso lança seu feitiço de quebrar magia. Após sofrer o efeito, Alfred agradece Allen por ter libertado ele da maldição. Em seguida, ele avisa sua sobrinha que ele já tá morto, e que não foi escolha dele ter atacado ela. Além disso, na verdade, o rei não tem esse pensamento que ele disse antes, isso é obra dos demônios. Contudo, é verdade que ele odeia a linhagem real, por ser o segundo da linha sucessória. Muitos faziam de tudo para chamar sua atenção, e alguns até tentaram destruir a relação dele com o próprio irmão. Por essas e outras, Alfred passou a detestar o ninho de cobras, que é a realeza, e decidiu abandonar sua posição, recomeçando uma nova vida do zero. Nessa nova vida ele teve sucessos, como se tornar vice-capitão da primeira ordem dos cavaleiros, mas a verdade é que no fim, a única paz que ele tinha era Alice. Após contar toda a verdade, Alfred anuncia que tá ficando sem tempo, por isso pede pro Allen tomar conta da sua querida sobrinha, porque apesar de boa garota, às vezes ela é imprudente. Por último, ele gostaria de desafiar o garoto para um duelo, afinal, Allen será responsável pelo maior tesouro do homem, e ele precisa saber se o jovem é digno. Então, Alfred começa a luta não como cadáver, mas como homem, cavaleiro e pai. Desde o início, o duelo se mostrava equilibrado, mesmo que Allen não tivesse pegando leve. Alfred lembra que hoje é o Festival dos Espíritos, onde os vivos e mortos se misturam, e esse embate é o melhor exemplo disso. Como num sonho de apenas uma noite, essa é a única chance de dançar com aqueles que nunca mais voltarão. Apesar do caráter amistoso do duelo, Lizzie parece ansiosa, mas na verdade ela finalmente entra em estado de luto, ao se lembrar de outro evento onde ela pergunta se Alfred vai proteger ela dos monstros malvados. Por sua vez, o cavaleiro promete que sim, mas brinca que só até aparecer alguém mais forte que ele no caminho. Voltando à realidade, Lizzie tem a chance de finalmente se despedir do tio, e ele tem a chance de pedir desculpas por ter deixado ela assim, apesar de jurar que tá tranquilo, porque vai embora sabendo que ela foi uma verdadeira filha pra ele. Quando ela chamava ele de pai, ele tinha que se esforçar pra esconder a alegria, e isso foi muito difícil. Por último, Lizzie pega a mão do pai de consideração e diz que ama ele, enquanto Alfred finalmente parte pela última vez. Com o fim do festival, Allen observava quieto a aldeia ao redor, quando o líder local questiona quando ele descobriu tudo, e Allen conta que sabia desde sempre que a cidade estava cheia de mortos e que o líder controlava todos. Porém, Allen não quis se envolver nisso, porque o fato dos vivos e os
mortos coexistirem não muda o fato dessa vila ser pacífica. O velho questiona se uma cidade pode estar realmente em paz sob a liderança de um demônio, porém o garoto acha simplista demais presumir que todos os demônios sejam naturalmente maus. No entanto, parece que esse senhor não foge muito da regra, então ele espera que o cavaleiro humano se torne um excelente peão na sua coleção. Assim que o demônio coloca seus mortos-vivos contra Allen, ele corta os fios que prendem os zumbis ao controle do líder da vila. Depois, com a investida 2 em 1, ele corta todo e qualquer adversário à frente dele no meio, e depois recolhe a pedra azul que o velho deixou cair. Com isso, o demônio que serve a família ducal de Westfeld é obrigado a comunicar mais um fracasso da sua parte, e Brett acha isso um absurdo. Seu pai repreende ele e comenta que deixar uma garotinha escapar não vai atrapalhar os planos. Brett concorda porque, ao contrário do demônio, ele fez a sua parte e trouxe a cabeça do arcebispo. No dia seguinte, como Alice parece abalada, Beatrice deixa claro que sempre estará ao lado dela. Observando a pedra azul, ela identifica o poder do seu irmão Brett nela. Curiosamente, a única parte que ainda era do Alfred era a cabeça, e a cabeça do general assassinado desapareceu. Ao ligar os pontos, Allen descobre o que está por trás disso. De repente, Alice recebe a mensagem de que o general Cyril voltou, e logo os três entram em choque com a notícia. Na cena seguinte, se recordando da infância, Brett acompanhava o funeral de quem, segundo ele, era a mulher mais gentil que já pisou nesse mundo. Naquele dia, tudo que ele conseguia sentir era medo diante de todo aquele cenário apático. Desde então, no retorno à vida normal, que sempre tem que seguir, tudo que seu pai sentia por ele era desdém e pena a cada dia. Nos corredores da mansão do ducado de Westfeld, Brett ouvia comentários das empregadas sempre exaltando seu irmão, Allen, enquanto ele se via jogado para escanteio. De forma inconsciente ou não, o garoto passou a descontar seu ódio pelo mundo no irmão, que jamais tratou ele com desprezo, projetando a figura do seu pai nele, que via Brett como um fracassado. Logo, Brett acorda desse pesadelo e vai cumprimentar Craig, o Lorde de Westfeld, que apesar do cumprimento do seu filho mais novo, só tem olhos para o seu plano de vingança contra esse reino e os deuses, sob o olhar do ressentido Brett, que acredita ser o único digno de ter a coroa. Enquanto isso, pelas ruas e lugares ao redor do reino de Aduastela, o rumor do retorno do general Cyrus, que supostamente estava morto, se propaga pelas bocas e ouvidos da população reina fora. Segundo Clark, o vice-capitão do primeiro esquadrão de cavaleiros, boatos se espalham como qualquer fofoca deveria, mas parece que essa tá se espalhando rápido demais. Diante disso, ele gostaria de saber do capitão Edward se ele acha que é realmente Cyril que tá de volta ou se é algum tipo de impostor. O capitão acredita que seja o que for, nada muda o que o primeiro esquadrão deve fazer, que é impedir os que desejam prejudicar o reino. Na opinião de Edward, era exatamente isso que o general faria, e cabe a eles manter a vontade daquele homem que dedicou a vida a proteger esse reino. Chegando em um beco da cidade, os dois oficiais são surpreendidos por uma figura escondida por uma capa, mas que logo revela ser o arcebispo. O capitão Edward questiona o que esse homem faz num lugar desse sem escolta, então ele responde que gostaria de passar uma informação a sós com o capitão em outro lugar. Clark alerta o homem para não ir, porém Edward precisa priorizar a coleta de informações nesse momento delicado, por isso deixa seu subordinado como responsável pela proteção do reino e se vai. Em algum tempo, o capitão e o arcebispo chegam a um campo de treinamento do castelo, mas ao invés de dizer o que prometeu, o velho some de vista, até que de repente surge o Lord Westfeld, pronto para golpear o capitão pelas costas. Edward bloqueia o ataque a tempo e logo depois menciona a repentina sede de sangue do seu velho conhecido, Craig Westfeld. Desde a morte da esposa do Craig, Edward nunca mais viu o homem, e o capitão sabe bem que Craig é o tipo de amigo que ataca o outro pelas costas, como todos viram, por isso exige saber as intenções dele. No entanto, Craig apenas sorri e comenta que o arcebispo tá do lado dele, para depois atacar Edward mais uma vez, começando um novo duelo no mesmo local onde os dois cruzaram tantas vezes suas espadas, ao ponto de gerar uma certa nostalgia no Duque de Westfeld. Porém, Craig não precisa mais desse mundo, e isso significa que Edward também não se faz mais necessário. Enquanto isso, Brett se recordava novamente do mesmo enterro que ditou o destino da sua família, e foi lá quando a inocente criança perguntou pro seu irmão por que a mamãe dele estava dormindo. Além conta que ela morreu, e que isso acontece com todo mundo um dia. Enquanto chora, o caçula segura a mão do irmão mais velho para sentir algum tipo de conforto perante o sofrimento gritante, e nos dias que seguiram após a partida da sua mãe, Brett só queria entender o que significa ser um fracassado, e se ele era um, e Allen tentava convencer o garoto de que o julgamento arbitrário dos outros não tem valor nenhum. Porém, Brett revela que não é qualquer um que considera ele fracassado, e sim seu próprio pai. Por isso ele acha que o irmão tá mentindo e segue sofrendo com as duras palavras do Craig. Com a passagem dos anos, Brett se esforçou para subir de nível e ser reconhecido pelo pai, o que aconteceu em certa medida, mas o alvo das ofensas do Craig agora se voltavam para o seu irmão, Allen. Desde então, Brett se revoltava por Allen não se importar em ser visto como um inútil, ou se esforçar para mudar essa situação. Então, certo dia, Brett disse na cara do garoto que quem merecia ser o herdeiro de Westfeld era ele, e não Allen. Allen responde tranquilamente que conhece o caçulo bastante para saber que ele ficará bem, mas que caso ele decida seguir pelo caminho errado, talvez nada possa ser feito para reverter seu destino.
destino. De repente, um demônio informante surge na frente de Brett, informando que as negociações do lado dele seguem sem problemas. Então ele pergunta sobre o lado do Brett. O garoto avisa que usou o arcebispo para atrair Edward, porém o informante alerta que o dom daquele capitão é anular qualquer dom em um raio de 1 metro, o que faz jus ao seu apelido, Desastre. De toda forma, Brett não se preocupa, porque seu pai tá lidando diretamente com ele, e na pior das hipóteses, Brett pode usar seu dom sem ser afetado pelo Edward. Nesse instante, outro informante surge, dizendo que o herói apareceu, portanto é hora de enfrentar o primeiro esquadrão de cavaleiros. Então antes de ir embora, o primeiro informante afirma que eles estão emprestando sua força para os Westphal, portanto nenhuma falha será tolerada, mas Brett tem certeza que não vai falhar, ao contrário do seu irmão fracassado. Enquanto isso, no meio da cidade, Akira pede para Sarah tomar cuidado para não se separar dela e acabar sumindo de vista. Quando Sarah abraça a heroína com força para isso nunca acontecer, Akira diz que quando a poeira baixar, vai arranjar um lugar seguro onde a garota possa morar sem ter medo. Ao seguirem caminho, as duas vão sendo vigiadas por figuras sombrias que cercam a cidade, até que Akira se cansa do pique-esconde e, longe do resto da multidão, exige que as sombras se revelem. Diante dos inimigos, a heroína explica que não é difícil rastrear uma sede de sangue tão intensa, mas de toda forma ela ressalta que nenhum deles é capaz de derrotar ela. Por sua vez, os demônios concordam que não teriam a menor chance, mas só se Akira estivesse sozinha, o que não é o caso. Então, um dos demônios aplica na Sarah o mesmo símbolo que eles impuseram nos habitantes daquela aldeia amaldiçoada, que usa a vida dos portadores como combustível para uma explosão, ou seja, como uma simples bola de fogo, Sarah vai detonar pelos ares como dinamite. Portanto, Akira deve escolher entre ficar e ser morta junto da garota, ou fugir e abandonar ela ali. Como a heroína escolheu a primeira opção, logo as bolas de fogo são arremessadas contra as duas humanas. Patrulhando as redondezas de Aduastela, um membro do primeiro esquadrão avisa Clark, o vice-capitão, que ele tá pálido. Sendo honesto, Clark confessa que tá bastante preocupado com o capitão, por mais que todos acreditem que ele sabe se virar sozinho. Nesse momento, um demônio se manifesta na frente dos soldados, e Clark não sabe o que fazer, porque sabe que não é capaz de lidar com esse inimigo com as forças que possui no momento. Porém, o demônio revela que não tem nada contra os soldados, e se dispõe a contar a verdade sobre esse mundo. Enquanto isso, o arcebispo surge da varanda do Palácio Real acompanhado do general Cyril, para um discurso perante a população, que se reúne alegre pela volta do famoso general. Controlado pelo dom de marionete do Brett, Cyril pede perdão por ter causado tanto rebuliço nos últimos dias, mas que agora pretende trazer a verdade a todos. Então, o arcebispo afirma que os deuses mentiram esse tempo todo, porque na verdade os dons não são bênçãos que eles concedem, mas sim uma maldição para toda a vida. Cyril cita o exemplo da maioria do povo, que deseja ter uma vida simples, como humildes padeiros, artesãos ou quem sabe um caixeiro para viajar o mundo em liberdade. Porém, nenhum deles jamais teve o direito de escolher o dom que recebe, muito pelo contrário. Esses dons são ferramentas malignas que os deuses usam para controlar o povo como meras marionetes. No entanto, o arcebispo revela que é uma forma de se livrar da escravidão, e isso se dá apenas abrindo mão dos seus dons para que todos possam ser senhores do próprio destino. Diante desse inesperado discurso, o povo entra em parafusos por ver toda a sua estrutura como sociedade ser virada de cabeça para baixo em 1 minuto. Porém, Cyril afirma ter a resposta para todas essas dúvidas ao trazer Brett Westphal à sua frente. Primeiro, Brett aponta para uma forma de vida mágica que está logo atrás dos cidadãos, enquanto Cyril ressalta que esse monstro tem a força de 10.000 soldados, além de nenhum ponto fraco em sua defesa. Segundo Brett, com seu dom marionete, é possível controlar essa criatura para que ela possa proteger o reino sem a necessidade dos dons divinos. Ao contrário, como conta o arcebispo, o dom da marionete do Westphal ainda é capaz de extrair habilidades latentes nos outros, despertando poderes que permaneciam adormecidos nos corpos de todos, ainda mais fortes do que os ultrapassados dons. Vendo que o público permanece confuso, Brett confessa que nem tudo pode ser feito sem os dons, e por isso ele trouxe a público uma figura que pode suprir as necessidades de um dia difícil. Então, ao ser revelada a besta diabólica, a população entra em pânico diante de uma figura tão medonha e conhecidamente maligna. Ainda assim, Brett afirma que o reino conseguiu estabelecer uma relação de cooperação com os demônios, e que foi através deles que os humanos puderam descobrir a verdade acerca da prisão dos dons oferecida pelos deuses. Por isso, serão os próprios demônios que darão a todos os poderes que vão substituir os dons, devolvendo aos homens sua desejada independência. Na sua última fala, Brett convoca o povo de Aduastela para viverem juntos o destino que eles escolherem traçar para si, e conforme todos aplaudiam o caçula Westphal, mais adoração ele queria, enquanto sentia nas vias o doce orgulho do próprio ego. Nesse meio tempo, seu pai ainda trava uma intensa batalha contra o capitão do primeiro esquadrão, e mesmo conseguindo anular o dom do adversário, Edward está prestes a ser derrotado. Diante disso, Craig reforça seu ponto de vista, argumentando que os dons nunca foram a principal força de um homem, e sim o nível que ele alcança ao elevar o status do seu espírito, o que eleva o sujeito e torna ele verdadeiramente próximo aos deuses, tão próximo que torna um humano capaz de matar um deus. Já o vice-capitão, ao escutar a suposta verdade, desembainha sua espada junto do primeiro esquadrão, cumprindo seu papel como escudo do povo. Nessa hora, o demônio desaparece e derruba os soldados,
soldados, um por um. Em pouco tempo, Clark tinha sido atingido, e nesse momento, o demônio retorna achando que o homem iria se render. Porém, Clark honra seu título de cavaleiro ao entregar a vida pelo reino, enquanto o demônio ri da ignorância do soldado. No entanto, antes que a morte do vice-capitão se concretizasse, Beatrice se aproxima e concorda com o demônio quanto aos guerreiros serem ignorantes às vezes. Inclusive, ela mesma geralmente é. Enquanto isso, Eddard finalmente foi subjugado, enquanto Craig acusa o capitão de ser indigno. De repente, um demônio surge no recinto, mas ao ser questionado sobre sua missão, esse demônio ataca Craig e revela ser Akira na verdade. Horas atrás, quando as bolas de fogo foram lançadas contra ela e Sarah, o selo mágico que Allen tinha colocado na garotinha foi ativado, protegendo ela e a heroína com um escudo protetor. De volta à varanda do salão, Brett anuncia o fim da escravidão humana para dar lugar à era do real poder dos homens. Porém, Allen é visto entre a multidão, gerando ódio do seu irmão. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!